Tem muita pesquisa com microdados, tem agora que saiu um paper muito bacana no Journal of Monetary Economics, com microdados muito detalhados dos bens de consumo e condição da política monetária na última década e meia. De novo, a conversa é legítima, mas vamos sentar e olhar os dados, as pesquisas, comparar os números, né? Essa é uma área tão mais pacificada em outros lugares. Marcos, deixa eu acoplar, eu ia colocar essa questão logo depois da digressão que você fez sobre o fenômeno novo dos evangélicos, etc. Essa discussão, até saiu um livro que eu não li, eu pretendo ler rápido, comprei, mas ainda não, O Pobre de Direita do Gessé, né? Até me inspira a escrever talvez um artigo, O Rico de Esquerda. Como é que você vê essa discussão, o pobre de direita, ou na visada do Gessé, ou que você quer? Eu acho que a gente está com muito preconceito, né? Vamos conhecer tantos trabalhos etnográficos, trabalhos com microdados, trabalhos do Rude Rocha estudando com microdados, o surgimento, o crescimento dos evangélicos, depois das igrejas e possíveis causas disso. A FEA, o USP agora tem um núcleo dedicado a estudar. Como quem votou em Bolsonaro nas últimas eleições. Não vamos demonizar, né? Você põe 3 jargões, fala, aqui a conversa é interditada. Vamos entender as pessoas, às vezes as motivações são diferentes, às vezes tinha medo de alguma coisa maior, né? Tem problemas reais, né? O Brasil tem muito problema real. E tem muita coisa, você sai desse mundo, né, dividido, e tem muita coisa a ser feita. Como é que a gente melhora a infraestrutura do país? Como é que melhora o saneamento? Mas sem a polarização, privatização ou estatização, aí fica um debate de surdos que eu não quero ouvir o outro. Porque tem tanto segredo nas regras, no detalhe técnico, que não é à toa que a nossa política pública em tantas áreas fracassa. Porque a gente não presta atenção nos detalhes técnicos. A gente não tem o hábito de olhar como é que eu desenho em outros países do mundo. Qual é a avaliação de resultado? Né? Quais são as peculiaridades do Brasil? Como é que eu posso fazer o melhor desenho para ação no Brasil? Né? Porque você tem que ajustar, porque o sistema legal e a tradição da jurisprudência são muito diferentes, nosso sistema é muito complexo. Né? Isso é um debate. Assim, aí fica que você é liberal ou você é desenvolvimentista? Não, mas, vamos cuidar, fala de educação. Eu quero saber como é que eu melhoro o aprendizado das crianças em português e matemática. Bom, como é que os demais países do mundo fazem? Quais são as boas experiências? Tem avaliação de impacto? Como é que se dá a gestão da sala de aula? Como é que se dá a gestão do corpo de diretores? Né? O que a gente aprendeu? Isso está fora do debate. O Plano Real foi uma coisa brilhante, mas uma coisa ficou pendente e está até hoje e mexe um pouquinho acho que com a meta de inflação, a indexação. É difícil diminuir essa indexação, que hoje ela realimenta, me parece, a inflação. Mas aí eu acho, talvez o Samuel tenha uma opinião diferente, mas eu acho que aí não tem muita mágica. Né? A gente conseguiu ter um bom controle de inflação desde o real, e acho que foi aperfeiçoado. O Arminio fez um trabalho espetacular, e minha equipe naquele momento difícil, de 99, construção de modelos de metas de inflação, que se mostrou muito resiliente. Né? Mas eu acho que no Brasil a gente tem receio da inflação. A gente tem receio da inflação. Né? Mesmo agora está um número que está incomodando. Você vê serviços, por exemplo. Né? Está um número que está ameaçando dar uma descolada. E, enfim, aí tem o debate. Né? Aí eu e o Samuel vamos dizer, olha, o fiscal está fazendo isso. Né? O fiscal gera incerteza, e o fiscal gera o problema, essa ameaça da inflação. Se tivesse um fiscal mais arrumado, a inflação teria estar menor. A macroeconomia, né, mesmo que eu falei a coisa de dados, das áreas da economia, talvez seja mais frágil na base empírica. Né? Você tem poucas observações, os testes são mais limitados, tem muita coisa feita, muita coisa. Né? Painel de dados sobre meta de inflação. Mas ele é menos robusto. Menos robusto que outras áreas. Pela natureza do objeto. Do objeto. Né? Bem menos robusto que outras áreas, que estão muito mais bem detalhados. Agora, eu acho que a gente tem muita certeza do Brasil. O Brasil é um país de alta volatilidade. A gente esquece um pouco isso. Marcos, vocês dois concordam em 90% dos diagnósticos, né, e das proposituras. No que vocês divergem? A gente tem uma divergência na política de cota racial. Já discutimos bastante. Essa é uma divergência que a gente tem.
Gente, tem alguma outra? Eu acho que a gente tem uma divergência também. Eu não sei se é uma divergência aí, que é no trade-off entre equidade e eficiência econômica. Não sei. Eu tenho, assim, na questão de cota, por exemplo, eu acho que no Brasil a gente pega uma ponta do problema, dá uma aparência de solução, mas não cuida do problema de fundo. Então esse é um ponto meu no debate há muito tempo. A gente tem um problema grave, trágico no ensino fundamental. Né? Mas e isso aí, nós concordamos. Tá. não, mas eu acho que tira o foco na política, você tem tantas brigas, você consegue enfrentar. Você aparente dar uma solução, mas você não. E acaba olvidando o problema de fundo. É difícil ter uma crueldade maior do que o que a gente faz com as crianças pobres, negras, no Brasil, no ensino. Na política pública em geral, mas no ensino em particular. Né? E aí você perde 3 milhões e meio de crianças do ensino médio não terminam com menos de um ano de atraso, se terminam no ensino médio. 13,5 milhões. É muita gente. E vamos esquecer, né? Eu queria dar foco aqui. Né? Esse é um ponto que eu tenho. Nas pesquisas americanas, ação afirmativa tem impacto. Tá? Ela tem impacto. Mas, de novo, vamos olhar o detalhe de como é que ela é implementada. Não dá uma canetada e... Vamos olhar. De novo, o desenho da política importa muito. E acho que os Estados Unidos chegaram num ponto, eu conheço gente muito boa que tem essa visão, né, que as políticas de ação afirmativa, depois de 60 anos, elas já cumpriram o seu papel. Não, e a ação afirmativa lá não é exatamente cota, né? É muito mais sofisticada a ação afirmativa americana do que simplesmente botar uma cota, né? E teve o Heckman mesmo, tem um artigo lindo do Heckman, de mobilidade intelectual, porque a Escola de Chicago era muito cética, né? Falou assim, olha, educação, produtividade da educação, se não der educação não resolve nada. E o Heckman conta isso no artigo, que ele passou anos tentando mostrar que essa instituição estava certa. Aí ele se convenceu que não, estava errado. Parte importante da melhora foram ações afirmativas. Mas vamos discutir o desenho, o detalhe da política. A gente quer debate, é contra a indústria naval? Não, gente, talvez a gente possa fazer navio bem. Né? Mas vamos discutir o detalhe. Em que condições isso é possível? Que país conseguiu? Eu já sou mais cético. Acho que é difícil. Não, mas enfim. E aí tem as histórias de sucesso do Brasil, que a gente acho que acompanha poucos fracassos, mas menos ainda a história de sucesso. E o Brasil tem muita história de sucesso que combina política pública com empreendedorismo privado. Não é essa dicotomia mercado ou Estado. Não tem mercado sem Estado. Em alguns casos, o Estado é mais simples, né? Resolução de conflito, garantir contratos. Em outros casos, precisa de muito Estado, um Estado muito sofisticado. Né? A gente tem histórias, as pessoas acham que às vezes a agricultura é fácil. Plantar, tem água, sol, né? Terra e tudo bem. Não foi assim. O nosso agronegócio tem muita tecnologia. O solo do Centro-Oeste era pobre em nutrientes, ácido. Né? Poucas culturas cresciam numa região tropical como a brasileira. Muitas culturas foram desenvolvidas para zonas temperadas. Ninguém tinha domesticado, como algumas pessoas chamam essas culturas para um país como o Brasil. Como é que conseguiu esse ganho impressionante de produtividade, 3% ao ano durante 50 anos? Tecnologia. Formou gente, lembrar para fazer um trabalho incrível. De formar Eliseu Alves, uma figura que tem que ser reverenciada, de formar muita gente. Acho que 2.000 pessoas em 10 anos, mestrado, doutorado. Deram problemas para essas pessoas resolverem localizados. Você tem universidades, institutos privados de pesquisa muito bons na agricultura brasileira. Foi a combinação de uma política pública muito bem desenhada, voltada a formar gente, capital humano, tecnologia, com empreendedores privados. Quem deu certo, a gente não consegue fazer esse modelo para a indústria de transformação. A gente conseguiu fazer, por exemplo, na parte de computação no Porto Digital do Recife, que é uma área de tecnologia. Está lá, uma universidade incrível, um departamento de ciência da computação que acha nota 7 na CAPES, né? Ou misturou governo do estado, prefeitura, uma governança hiper complexa, né? Está no Vale do Bairro do Recife, é um susto. Aquela região antiga que estava muito decadente, sendo restaurada, aquela garotada ali com um programa de inclusão social via bolsas, muito bem feito,
né? Várias empresas de sucesso e dominando tecnologia de ponta. Quem liderou? Quem idealizou Tem muita isso? gente. Roberto Magalhães, não é? Não, do ponto de vista intelectual foi o Silvio Meira, a grande figura de Ah, o Silvio destaque. Meira. Tem o Pierre Luceno, mas tem muita gente.